Oi pessoal, estamos iniciando mais uma aula, hoje trazendo a temática diversidade da vida microscópica. Em ciências, nós encontramos palavras que não são tão utilizadas por nós no dia a dia. E a gente precisa conhecer o sinônimo, o significado dessas palavras para conseguir compreender todo o conteúdo. A gente vai iniciar nossa aula hoje falando sobre doenças negligenciadas. Mas para isso, eu preciso compreender o que significa essa palavra negligenciado. A gente vai lá procurar o sinônimo e aqui diz que negligenciado foi posto de lado, abandonado, desprezado, deixado, largado. Então é algo que fica lá, jogado, deixado de lado. Sobre essas doenças negligenciadas, nós encontramos ela causada por agentes infecciosos ou parasitas. Elas são consideradas endêmicas. O que é isso, professora? Acontece em certas regiões e principalmente na população de baixa renda, na população mais pobre, mais precária. 2 pontos primordiais aí é o baixo acesso à água potável e também a falta de saneamento básico. Essas 2 coisas contribuem para a disseminação dessas doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão infectadas com uma ou até mais doenças negligenciadas. 3 grandes impasses são a falta de investimento em pesquisas pelas indústrias farmacêuticas. Por que as indústrias não investem nesse tipo de pesquisa? Porque como é para a população pobre, a lucratividade delas não vai ser tão alta. Outro ponto é a procura por atendimento das pessoas infectadas. Essa questão da autonegligência, a pessoa tem os sintomas, mas não procura, não busca atendimento médico. E o último ponto é a ausência de recursos nos órgãos de saúde. Infelizmente, é a nível nacional a precariedade que nós encontramos na área da saúde. Ainda sobre as doenças negligenciadas, nós encontramos a dengue, essa é bem comum, todos nós conhecemos. Doença de Chagas, que é aquela lá do coração crescido, esquistossomose, hanseníase, malária, doença do sono, leishmaniose, dentre outras. As doenças negligenciadas são as principais causas de morbidade e também mortalidade em todo o mundo. Outra palavrinha nova, profilaxia. Bem, pessoal, a profilaxia é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população, utilizando procedimentos e recursos para prevenir e evitar algumas doenças. E aí eu posso chamar profilaxia ou medidas profiláticas. Essas medidas profiláticas servem para evitar a disseminação e contaminação. Elas são muito semelhantes e baseiam-se principalmente em tratamento da água, medidas de saneamento básico e uma coisa que é de fundamental importância, que é a educação sanitária. Chegamos nos nossos micro-organismos. Pessoal, os micro-organismos, como o próprio nome já diz, pequenos, pequenos organismos. E aí os micro-organismos, eles são seres microscópicos, a gente só pode visualizá-los através do uso do microscópio. E nós encontramos aí os vírus, as bactérias, protozoários, fungos. Mas hoje a gente optou em ficar nos protozoários e a gente vai conhecer um pouquinho e se aprofundar aí nessa temática que é maravilhosa. Bem, pessoal, os protozoários, eles pertencem ao reino protista. Eles são eucariontes. O que é isso? Ele é um ser completo, possuindo membrana, núcleo organizado. São seres unicelulares, como o próprio nome já diz, uma única célula. São heterótrofos, eles precisam adquirir nutrientes para conseguirem gerar energia e eles são classificados por seus meios de locomoção. No caso, os pseudópodos, nós temos como exemplo aí a ameba. Os flagelos
Trypanosoma cruzi, que é a questão do coração crescido, a doença do coração crescido. Porcílios, nós temos os paramécios, e nós temos ainda um que é sem estrutura de locomoção, que é chamado, nós temos aí como exemplo, os plasmódios. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre algumas doenças que são causadas por protozoários. A primeira delas, ela é bem conhecida, né, que é a doença de Chagas. O parasita causador dessa doença é o Trypanosoma cruzi. O vetor, né, quem leva essa doença até os seres humanos é um inseto chamado de barbeiro. Tá aí a imagem, vocês estão podendo visualizar, né, a imagem aí do barbeiro. Como é que é feita essa transmissão, professora Ariane? Através da picada do inseto do barbeiro, ao picar a pessoa, ele defeca, ele deixa lá no localzinho que ele está sugando as suas fezes. E a pessoa, sem querer, coça. Essas fezes, infelizmente, caem direto na corrente sanguínea, levando o parasita para dentro do nosso organismo. Existem vários sintomas, mas o mais presente e o mais conhecido por todos é a hipertrofia de órgãos afetados pelo parasita, principalmente coração. Essa hipertrofia é o que, pessoal? É o crescimento, né? O coração vai crescendo. E como medidas profiláticas, que todo mundo já sabe que é a medida preventiva, o que a gente pode fazer? Tratar os doentes, claro, quando a pessoa já está contaminada, mas impedir a proliferação do barbeiro é crucial. E como é que a gente faz esse impedimento? Usando telas em portas e janelas e a melhoria nas habitações. Pessoal, o barbeiro ele é muito presente naquelas casas de pau a pique, então a melhoria nessas habitações com certeza vai aí vedar essa questão da proliferação do barbeiro. Vamos para a próxima doença. Amebíase. Eita, essa daqui é muito conhecida por todo mundo, né? Boa parte da população, infelizmente, tem essa doença. Mas vamos lá. O parasita causador da amebíase é a Entamoeba stolítica. A amebíase ela pode ser totalmente assintomática. A pessoa às vezes não sente nada. Tem ela presente lá no organismo, mas não sente nada. Ou ela pode provocar distúrbios intensos, como diarreia sanguinolenta, febre, dores abdominais, anemia e às vezes até o emagrecimento. Como é que é feita a transmissão? Pelo contato com as mãos sujas. Lá se vem de novo a questão da educação sanitária, né? Contato com as mãos sujas, pela contaminação por fezes da água para consumo humano ou para lavar alimentos. E por insetos também, que são transmissores, né? A caso das moscas e das baratas, que carregam cistos na superfície de seus corpos. Quais são as medidas profiláticas, medidas preventivas? Saneamento básico é fundamental. Alimentos bem cozidos ou cuidadosamente lavados, isso também é muito importante, e a higienização das mãos. Mais uma doença, nós temos a leishmaniose. Como parasita causador, nós temos a Leishmania brasiliensis. A transmissão é feita através da picada do mosquito palha, contaminado pelo parasita. Vocês podem ver aí na imagem acima, né, o mosquito palha pousando aí na pele humana, já aí preparado para dar o seu bote, né? E como sintoma, pessoal, a leishmaniose deixa sintomas horríveis, são ulcerações graves na pele. Que ulcerações são essas, professora? Mais popularmente conhecido, pessoal, como feridas. Aí na imagem abaixo vocês podem ver, né? São feridas profundas, das bordas altas, avermelhadas, arroxeadas, e fica muito feio realmente. Como medidas profiláticas, nós tratamos os doentes e com certeza o combate ao vetor, ao mosquito palha, né? Sobre a malária, o parasita causador é o plasmódio. O parasita é transmitido através da picada da fêmea do mosquito Anopheles infectado. Esses mosquitos geralmente picam entre o anoitecer e o amanhecer.
Sempre nas áreas que tem a presença desse mosquito, a orientação da OMS é que as pessoas usem aquele cortinado, né, para poder proteger. Os sintomas incluem febre, dor nas articulações, dores de cabeça, vômitos frequentes, convulsões e coma. O controle do vetor, que é o mosquito, é a principal estratégia para reduzir a transmissão da malária. Finalizo aí a nossa videoaula com a mensagem, né? Deixando aí uma mensagem para vocês. Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar. Que depois dessa, sejamos todos seres humanos mais evoluídos. Um grande abraço e até a próxima aula.